Nesta aula nós vamos ver com um pouco mais de profundidade o assunto região de máscara, mas antes de iniciar, eu queria fazer uma correção em relação ao vídeo anterior, onde eu mencionei que não era possível fazer regiões separadas. Na verdade, é possível sim, tanto em região de máscara quanto em região preenchida. E para exemplificar, eu vou vir aqui em região preenchida, eu mencionei que eu teria esta área e esta área preenchida com uma simbologia representativa de parafusos. Então eu posso fazer essas duas regiões simultaneamente e elas trabalharão como um elemento único. Fechei esse ciclo aqui e posso vir aqui e fechar também esta outra que eu costumo chamar de ilha. Tá, ok? Então eu tenho duas regiões onde eu vou achurar ao mesmo tempo. Isso vai valer tanto para a região preenchida quanto para a região de máscara. E uma vez que ela foi executada, me aparecem essas alças aqui onde eu posso manipular. Cada uma individualmente, mas se eu tentar mover uma delas, ela se move como um conjunto. Tá, ok? Então, peço desculpas aí e fica registrada a correção. E também complementando o assunto grupos de detalhes, né? Eu vou aproveitar para fazer também uma atualização em relação ao Revit, né? Porque quem tem acompanhado esse curso desde o início percebeu que eu comecei na versão 2011 do Revit, agora já estou utilizando a versão 2016 até esta aula, e houve algumas modificações ao longo desse tempo. E a primeira delas, que é de bastante utilidade, me servirá para guardar, né, esse grupo de detalhes para utilização futura. Então eu vou criar uma família, no caso uma família de detalhes. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse grupo, né, venho aqui no Revit e eu tenho salvar como, e eu tenho aqui agora biblioteca. E dentro dessa opção biblioteca, eu tenho aqui família, agrupar ou vista. Eu vou selecionar aqui agrupar, depois a gente dá uma olhada nessas outras opções. Agrupar. E aí eu vou salvar aqui no meu CAD-Norma Revit, em detalhes, que é um novo item que eu criei, não tem nessa biblioteca CAD-Norma Revit que está disponível para download no site do CAD-Norma. Em detalhes, eu criei aqui as pastas símbolos gráficos e arquitetura, vou criando as outras à medida que forem sendo necessárias. Em arquitetura, e aí ele já me oferece o nome do arquivo, o mesmo nome do grupo, tá ok? Ou eu posso dar um nome próprio. E qual é o grupo que eu vou escolher? Eu vou escolher esse suporte de bancada. Então repare, vai ser um grupo de detalhes, suporte bancada. Salvar, ele concluiu a operação. E lá na minha pasta, lá no CAD-Norma Revit, em detalhes, arquitetura, tenho lá suporte de bancadas. Observando aqui que ele vai como um arquivo RVT, ok? Ele não vai como arquivo RFA, é um arquivo do Revit. O RFA seria uma família. Ou seja, se eu for usá-lo em outros projetos, eu vou lá em inserir, e aí eu não irei em carregar família, irei em vínculo do Revit ou carregar como grupo. Vou lá na minha pasta e carrego esse elemento para dentro do meu projeto, ele entrará como um grupo nos meus outros projetos. Se eu usar como vínculo do Revit, eu terei como resultado a mesma coisa, só que ele fica vinculado. Isso significa que se eu alterar esse arquivo, né, futuramente eu posso e devo acrescentar detalhes como explicações, né, chamadas aqui de texto, parafuso autotarrachante, cantoneira 100% com chapa tal, enfim. Fizer esse detalhamento, quando eu abrir esse arquivo, ele vai buscar naquela biblioteca, uma vez que está vinculado, e fará a atualização no meu projeto, ok? Cabe a você decidir quando é um caso, quando é outro. Agora sim, falando especificamente de regiões de máscara, eu posso ter regiões de máscara em detalhes, são regiões 2D, né? E eu posso ter em modelos, que seriam regiões de máscara 3D. Voltando aqui no nosso projeto modelo, né, eu vou lembrar que aqui eu tenho um vaso sanitário que eu inseri importando da biblioteca do AutoCAD. Quem não se lembrar como fazer essa movimentação, essa importação, volta lá no curso intermediário, nas aulas sobre componentes, seção E3, a aula é 307, componentes 2D importados do AutoCAD. Ok? Muito importante dar uma olhada nisso aqui, não só
pela importação em si do AutoCAD, mas para outros procedimentos de uma forma geral. Bem, então eu importei aqui esse vaso sanitário, e por ele ser um elemento importado do AutoCAD, ele é feito de linhas, né? Então ele é tipo um aramado, vamos chamar assim. Ele não tem um preenchimento. Então o que acontece? Ele vai causar interferências aqui com a chura do piso, por exemplo. Então eu precisaria colocar aqui uma região de máscara. Eu vou colocar onde? Vou colocar na família, tá ok? Porque esse caso aqui eu não desenhei ou nem importei ele como detalhe. Eu criei uma nova família e nessa família eu importei o detalhe do AutoCAD. Então eu vou em editar família, e aí vocês vão reparar que eu importei duas vistas, né, a vista frontal e a vista de piso. Então eu vou olhar aqui em vista de piso, nível de referência, e vou desenhar uma região de máscara no contorno para exatamente esconder esse elemento. Então eu vou em anotar, região de máscara. Reparem que aqui no editor de famílias a configuração dos menus é diferente, ele aparece aqui a região de máscara, e eu vou selecionar as linhas aqui de contorno para fechar essa região aqui em torno do vaso sanitário. Muito bem, fiz o contorno e é importante observar aqui e desenhar em primeiro plano, tá? Daqui a pouco eu vou explicar com detalhes isso, mas eu vou deixar marcado aqui. Em gráficos, visível ou não visível, e em visibilidade, vou editar aqui, eu vou definir em quais vistas, né, em que tipo de resolução de vista ele será visível. Neste caso específico aqui, ele vai ser visível em todos os níveis de detalhe, né, baixo, médio ou alto. Ok? Concluo o modo de edição e repare que quando eu cliquei em editar família, eu abri lá o arquivo, né, diretamente do qual ele foi importado. Então eu vou salvar em cima desse mesmo arquivo que eu importei e vou carregar no projeto. No caso aqui eu carrego no projeto modelo. Clique em OK, substituo a versão existente e aqui aconteceu alguma coisa indesejada. Por que aconteceu esse resultado? Exatamente, vamos voltar aqui na edição de famílias, porque esta região de máscara está em primeiro plano. Isso significa que ela sobrepõe todos os elementos. Ok? Se fosse um elemento 3D, ela ficaria ao nível superior desta caixa acoplada, ok? Sobrepor no resto. Então eu vou retirar aqui primeiro plano, vou salvar e vou novamente carregar no projeto modelo, substituindo a versão existente, e aí ficou satisfatório, ok? Um cuidado com relação à elevação. Ok, se eu colocar aqui em elevação 0, que é a elevação do próprio piso, tá, ela vai desaparecer, porque esse piso ele está acima do piso de referência, né, do pavimento térreo. Eu coloquei um piso sobre o piso em osso, né, que seria o pavimento térreo. Ok, então eu tenho que colocar aqui alguma elevação, colocar aqui por exemplo 0,05, 5 centímetros, para poder visualizar esta família, ok? Então mais uma aplicação aí importante para regiões de máscara, no caso de blocos 2D importados do AutoCAD ou desenhados em algum outro projeto. Aqui não como detalhe, né? Aqui como família. Um detalhe importante a observar durante a construção da região de máscara, vamos voltar aqui em editar família, é com relação ao tipo de linha. Reparem que o vaso sanitário está aqui numa linha azul, né, que é uma linha que foi importada, né? Então ele importou com um nome, uma subcategoria, com um nome igual ao nome do layer, onde ela estava. Esse aqui é um vaso Celite, foi importado da biblioteca Celite lá do CAD Norma para AutoCAD. E esta região de máscara, ela foi desenhada, vamos clicar aqui em editar limite. Olha lá, as linhas foram desenhadas na subcategoria equipamentos hidráulicos. E como consequência disso, ela ficou, tá vendo, preto aqui, né? Ou seja, ela ficou uma linha visível. Tá? Então é importante ter cuidado com essa definição para que de repente essa linha não esteja configurada com um peso maior, por exemplo. E aí ela ficaria um pouco mais espessa, né? Então o ideal é que na hora de você executar o limite da região de máscara, você escolha como tipo de linha, linhas invisíveis. Tá ok?
clique em concluir. Reparem que agora a região existe, mas o limite dela não está aparente. Ok? Salvo, carrego no projeto, ok, substituo a versão existente. E aí não há o risco de aparecer um contorno um pouco mais espesso aqui em volta do bloco. Vamos analisar agora esse caso aqui desta porta, que acontece o mesmo caso, né? A achura, né, do piso, né, a representação do piso, ela atravessa a porta. Por quê? Vamos agora editar esta família, que neste caso é uma família 3D. Né? E vamos analisar aqui em vista de planta de piso, piso no chão. Para esse tipo de bloco, que é um pouco mais complexo, né? Na verdade é bem mais complexo, porque ele tem parâmetros aqui de largura que exercerão interferência nas paredes, né? Lembrando que a gente vai ter uma seção específica sobre famílias mais para frente. Neste caso, embora seja um bloco tridimensional, reparem, é uma porta, né? Ele tem as diversas vistas aí. Quando você olha em vista de piso, e será necessário também colocar nesse caso uma região de máscara, tá certo? Então eu vou em anotar, região de máscara. Aqui eu posso simplesmente colocar um retângulo, né, em torno da porta. E neste caso eu vou desenhar em primeiro plano, e em primeiro plano significa que ele vai ficar no plano mais alto, ele vai ficar na parte superior da porta, sobrepondo todos os outros elementos. E da mesma forma eu vou selecionar essas linhas aqui, que eu usei para o limite, né, e vou colocá-las como linhas invisíveis, que eu também não quero que elas apareçam, né? O contorno da porta geralmente ele tem uma espessura 0,2 ou 0,3, dependendo da escala do projeto. Concluo a região de máscara, salvo esse arquivo, que no caso ele não tem uma localização específica, eu colocaria lá no CAD-Norma, em famílias de arquitetura, esquadrias, portas, né, tudo bem organizadinho sempre, para que eu possa aproveitar em outros projetos. Salvei, carrego no projeto modelo no qual estamos trabalhando, substituo a versão existente, e aconteceu o quê? Que esta região de máscara ela ficou de um tamanho fixo. Isto porque eu não estabeleci nenhum vínculo dimensional da região de máscara com a porta. Então eu volto lá na edição de família, vou selecionar a região de máscara, vou deletar e vou criar uma nova região de máscara. Agora eu vou fazer o seguinte, vou usar aqui a opção retângulo, vou criar um pouquinho menor, certo? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o comando alinhar para colocar cada face, né, vinculada ao elemento. Eu alinhei e tranco o cadeado. Eu quero alinhar com essa daqui e vou trancar o cadeado. Com esta eu alinho essa face, tranco o cadeado, e aqui em cima a mesma coisa, com essa aqui e tranco o cadeado. E vou concluir o modo de edição. Antes disso, de novo, editar limite. Eu esqueci aqui de selecionar a linha e colocá-la como linhas invisíveis. Ok? Concluo a região de máscara, salvo, carrego no projeto, modelo, substituo na versão existente. Agora sim, olha lá, ela não interceptou, né? não ficou mais com um tamanho fixo. Ela está com a sua dimensão vinculada à dimensão da porta. E eventualmente também, num determinado projeto, né, eu posso querer omitir uma parte do desenho, né? Então eu posso da mesma forma vir aqui, criar uma região de máscara, seleciono uma área qualquer que eu não queira mostrar, lembrando, preferencialmente escolho linhas invisíveis para não mostrar esse contorno, clique em OK, e reparem que aqui ele omitiu apenas a parte de modelo, não a parte de anotações, e que aqui na utilização dessa região de máscara no modelo, né, ela não tem essa opção de primeiro ou segundo plano, tá ok? Eu posso simplesmente enviar para trás ou colocar para frente e o efeito é sempre o mesmo, tá certo? A questão de primeiro e segundo plano é apenas quando eu estou no editor de famílias, beleza?
Bem, acho que esgotamos esse assunto, região de máscara. Na próxima aula vamos detalhar também as regiões preenchidas. Bons estudos, não deixem de dar uma compartilhada nessas aulas, ok? Muito importante para a continuidade desse trabalho. Bons estudos e até a próxima.